Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por esse que vos fala Bruno G, dando prosseguimento à série de meditações nos Evangelhos, precisamente no Evangelho de São Mateus. Nessa edição vamos abordar o capítulo 7, versículo 1 em diante, até o 29. Aliás, nós vamos falar acerca do capítulo todo, capítulo 7. Por isso, como é extenso, eu vou usar do seguinte procedimento, lendo um versículo já meditando, ok? Você que pode então acompanhar a leitura sagrada com a Bíblia, seja virtual ou real, acompanhe, se não nos escute. Vamos lá. Capítulo 7, São Mateus, versículo 1 em diante. Continuação do sermão da montanha, juízo temerário, as coisas santas não deis aos cães, e uma série de outras coisas faladas por Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. O não julgueis, a palavra não está em caixa alta, para chamar exatamente a atenção, de não, forma negativa, de não praticar, não julgar. Mas a questão do não julgar correta, à luz do entendimento bíblico, dentro do contexto, não quer dizer o que muitos entendem, o que o senso comum entende, que é para não opinar, para não manifestar a sua opinião acerca de determinadas pessoas ou de determinadas atitudes, né? Não é para simplesmente falar, e às vezes o falar é até mesmo coisa boa, né? Pessoas que interpretam esse versículo de modo equivocado chegam a esse extremismo. Não é isto. Aqui o que está se referindo é exatamente o não julgar perante os tribunais, de modo parcial, de modo célere, no sentido de não dar o contraditório, a ampla defesa para a outra parte, no sentido de não esperar para examinar os dois lados da mesma moeda, para ouvir toda a versão de ambas as partes. É nesse sentido. Agora, quando eu tenho a informação da parte A, da parte B, eu posso proferir um juízo de valor com base naquilo que eu ouvi, que eu tenho como informação, porque senão até os juízes, até os magistrados não poderiam julgar, porque estariam pecando. Olha a falta de hermenêutica, de interpretação bíblica com relação a esse versículo. É equivocado você pensar que não pode julgar. Do jeito que você foi ensinado, que a religião lhe ensina, é errado. Porque aqui o não julgar está ligado a não julgar precipitadamente, a não falar precipitadamente. Por isso que Jesus disse que toda palavra frívola, quem daria essas palavras, soltasse essas palavras, iriam dar conta diante dos céus. Palavra frívola é no sentido de fato, ser uma pessoa fútil, ser uma pessoa rápida, célere por demais, não esperar o outro falar. Isso inclusive Salomão fala
dizendo que o tolo não espera, que o tolo não ouve, já quer falar coisas que não sabe, não procura averiguar, pesquisar. É nesse sentido que esse versículo está condenando o não julgar. Mas muitos o usam, e eu já vi usar muitas das vezes, principalmente quando eles querem cobrir seus pecados, seus erros. Usam de pretexto esse versículo, de desculpa. Não, olha, não é para julgar. Não é para julgar, é pecado. É pecado falar do seu irmão. Ora, é pecado, perdão, falar mal, não falar. Falar mal, levantar suspeita, difamar, injuriar, caluniar o seu próximo, seu irmão. Isso sim. Agora falar, não é para falar do seu irmão. Como que não é para falar? Então o simples fato de eu conversar com ele, eu já estaria pecando? Tem pessoas que mas você entende, é força de expressão. Falar quer dizer não falar mal. Mas mesmo que seja mal, desde que haja exatamente a apuração, a checagem das informações, não é pecado, porque estamos dando exatamente um juízo de valor com embasamento. Isso inclusive serve para o direito. Por isso que no direito tem uma máxima, que ninguém pode apontar nada sem provas. Quando você tem provas, você pode falar, você pode julgar, você pode decidir. Nesse sentido, nesse inteirinho. Então, meus caros, podemos sim julgar, mas procurar checar as informações. Deus julga, não de acordo com a aparência, mas sim com a sua reta justiça. Nós não temos como ser que nem Deus, porque não temos a onisciência nesse plano, poder de saber todas as coisas. No entanto, podemos analisar, como a própria Bíblia diz, examinar tudo e guardar o bem, para poder julgar, tanto para mudar a nossa vida, para ter um entendimento diferente de algo e proceder dessa forma, como inclusive para exortar o irmão que vemos pecando, como inclusive para afastar. A questão aqui não é o julgar do modo que você pensa, ou que a religião lhe ensinou, não é mesmo. Julgar, repito, que não é para julgar, é aquilo que você não sabe. É julgar de modo precipitado, isso é condenado. É você escutar um burburinho, é você escutar uma falácia, é você escutar um disse que me disse e já começar então a falar e a propagar essa falação. Isso não é agradável. Então não julgueis de modo repentino, precipitado, para que também não sejais julgados da mesma maneira, né? Você não fica para baixo, você não fica ofendido quando alguém olha para você e começa a falar a você do nada, sem lhe conhecer de fato, espalhando inverdades. Então por que você faz isso também? Às vezes as pessoas criticam, puxa vida, eu não faço nada, e essas pessoas toda a vida me julgando, mas será que não faz mesmo? É nesse sentido, porque se você julga de modo precipitado, você também tem a consequência de ser julgado de modo precipitado. As pessoas vão falar. Eu entendo que existe a possibilidade também de você ser uma pessoa que se autocontrole, que você seja uma pessoa
cuidadosa no falar, né? E que está com os ouvidos mais para ouvir, atentos, e mais para ouvir do que para abrir a boca, do que para falar. E que existem pessoas se aproveitando, digamos assim, até aquilo que seria para elas, né, como ingenuidade, para falar mal de você. Eu entendo que existem várias possibilidades, e Deus, né, nesse caso específico, vai pelejar por você. E se você souber e for ofendido, você tem também o direito, como cidadão da terra, de procurar a justiça, o poder judiciário, para então que essa mentira, falácia, seja derribada. Então, meus caros, não é para julgar precipitadamente. Se for julgar pela justiça ou pela palavra, com embasamento, com provas. Porque com o juízo com que julgares, vem a complementação do versículo, sereis julgados, é óbvio. Se você não espera, né, aquele ditado, espera eu molhar o bico, não espera nenhum sujeito molhar o bico para explicar melhor a situação e começa a falar uma inverdade, você vai também ser julgado da mesma maneira, pelo fato que as pessoas vão falar: olha, aquele é um inventador de calúnia, aquele é um criador de discórdia, fugir dele, porque, ou dela, porque é uma pessoa mexeriqueira que quer saber da vida dos outros para estar falando, ou que mal escuta alguma coisa, já está criando problemas e tal. Você vai ser dessa forma julgado. Então, toda a precaução, todo cuidado é pouco nesse sentido. Se você não quer se aborrecer, não aborreça. Se você quer respeito, respeite. Porque com o juízo com que julgar, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vós vão de medir. Fazer a mesma coisa, pagar com a mesma moeda, entre aspas. E até em alguns casos, além, algo a mais, né? Então é necessário nós termos essa ciência, esse conhecimento. Isso serve para a vida cristã, isso serve para a irmandade, isso serve para a família em Cristo, para a sociedade, para a família consanguínea, para tudo. Nós devemos ser equilibrados. Nós temos que dar ponderações que sejam respaldadas, que tenham apoio, embasamento em algo. Não podemos dar informações infundadas, sem respaldo, sem apoio, porque também vão falar de nós dizendo: olha, o sujeito ali, a pessoa ali, ela é invejosa, ela é ciumenta, ela enfim, vão criar fantasias, inclusive da nossa pessoa, exatamente pelo fato de nós estarmos demonstrando ser uma pessoa tola, nécia, que não refreia a sua língua, que não espera o momento, a hora e a vez para falar, que não examina tudo para depois então dar sua conclusão ou suas considerações. Isso não é de Cristo. Por exemplo, você vê o irmão falando com uma irmã, e essa irmã, ela é casada, esse irmão também, e você, com a sua mente maligna, acha que ali está rolando alguma coisa, que já é um adultério, porque não pode falar, e começa então a dizer para os outros que o irmão A e a irmã B, aliás Y, e a irmã
X estão cometendo adultério. E não é verdade, estão falando como irmãos do Evangelho, da obra de Deus. Uma hora você também vai ser julgado dessa forma. E isso é farisaísmo. É julgar sem embasamento, é julgar sem convicção, é julgar sem certeza. É nesse sentido. Existem vários exemplos que eu poderia aqui trazer, mas dá para entender. É bem claro nesse sentido. Então, quando você for ouvir a palavra de Deus e as pessoas estarem lá pregando, os pregadores, né? Os pregadores, olha, não julgue. Pense bem, tá? Leia a Bíblia. O problema de muitas igrejas evangélicas é dar a voz, a vez, para qualquer um que não tem embasamento bíblico, que não lê a Bíblia de fato, que não tem um mínimo de conhecimento das coisas de Deus, que não procura, que não quer, que não tem interesse. E por isso que rola, por isso que acontece essas heresias. Porque isso é uma heresia, você dizer que não é para julgar. Não é para julgar, como já disse, de modo precipitado, com preconceito, ter a ideia ou pré-concebida e não buscar tirar esse preconceito através dos meios, das informações. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Por que você fica cuidando da vida do outro e não repara o que está acontecendo na sua vida, como anda a sua vida com Deus, com o seu próximo? Por que você fica julgando precipitadamente? Por que você fica olhando o argueiro, e não é arqueiro de goleiro, é argueiro, né, do olho do teu irmão, do teu próximo? A palavra argueiro quer dizer exatamente cisco. Então, porque reparas o cisco que está no olho do teu irmão, né? E não olha para o que está do céu, que a trave também quer dizer o cisco, e está impedindo de você enxergar, está fazendo ocorrer a lacriminação, né? Você está lacrimejando demais por conta desse cisco no olho. Então, cuide de você, cuide dos seus, faça a sua parte. Deixe de estar olhando para a vida das pessoas, principalmente daquelas que você já fez a sua parte. Você já pregou o Evangelho e não quer saber de nada. Principalmente daqueles e daquelas que você já fez aquilo que Jesus mandou. Se o irmão pecar, ir para falar com ele e o repreender. Se ele não aceitar a repreensão, então levar até a igreja. Se na igreja não receber a repreensão, então é para considerar como gentil. É para você fazer isso. Esquece, já passou. Águas passadas não movem moinhos. Então porque você fica olhando aquele que está no olho do outro e não olha no seu? E você tem pecado, você tem erro, você não é perfeito. O único perfeito é Deus. Deus olhou para o mundo e não viu nenhum justo sequer. E é perda de tempo. Ah, fulano fez isso. Ah, fulano adulterou, prostituiu. Ah, o fulano fez aquilo outro. Pouco importa. Mas infelizmente, e até aqui cabe uma ressalva, né, que muitos são influenciados para se portar dessa forma
por conta do ensino equivocado da religião. Quer dizer, as pessoas não têm exatamente discernimento das coisas certas e erradas. Foram ensinadas de modo equivocado. E alguns vão dizer, mas eles sabem porque eles têm a Bíblia, eles leem. Ora, existe casos e mais casos. Pessoas que têm a Bíblia, mas não sabem ler, tá? São analfabetos. Outros até sabem ler, mas não sabem interpretar. São os chamados analfabetos funcionais. Existem aqueles que sabem ler, sabem interpretar e modificam a interpretação para enganar. Esse é o grupo mais terrível, complicado. Esse seria exatamente aquilo que Jesus falou, ou Paulo falou pelo Espírito de Deus, dizendo: não queira ser mestre, que duro será o juízo. São esses que acrescentam um tio, que mudam a palavra do Senhor, a interpretação dela. E Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, quando nós não sabemos de fato como a coisa funciona. Fomos educados errados. Como que Deus pode condenar as pessoas se elas não tiveram quem o avisasse? Foram enganadas ou não conseguiram compreender, estavam com suas mentes cauterizadas. Ou o evangelho genuíno não chegou até eles. Que culpa eles têm? Mas Paulo fala que ninguém pode ficar por inesculpável ou sem culpa, melhor dizendo, porque a natureza demonstra ou manifesta a glória de Deus. Nós vamos até ler o versículo, está aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Vamos ler. Essa passagem é bem polêmica e discutida. Vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu poder, ou seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem. E claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, inesculpáveis. Então é pela natureza de Deus que do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens. É porque conhece, nele se manifesta. Então Deus se manifesta nas coisas invisíveis desde a criação do mundo, com seu eterno poder, sua divindade e tal. Versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, ou não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes com seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizem-se sábios, tornam-se loucos. Aí vai seguindo os versículos, inclusive vai falando das imoralidades, porque esse versículo deixa claro que ninguém pode usar de desculpa, que inclusive os céus, a natureza manifesta a glória de Deus e conclama, digamos assim, o respeito ao Senhor e ao próximo. No entanto, nós temos que pensar que existem exceções à regra, né? Pessoas, por exemplo, que têm retardo mental. Pessoas, por exemplo, que são consideradas como absolutamente incapazes. Ainda as relativamente capazes ainda pode compreender alguma coisa, né? Que tem alguma patologia psíquica. Existem várias exceções à regra. É óbvio que tem pessoas, como já disse, que conhecem a verdade, mas não querem obedecer, que sabem ler, interpretam muito bem, têm as suas faculdades intelectuais perfeitas, mas distorcem justamente porque não querem reconhecer o Senhor.
esses vão sofrer o dano da segunda morte. No entanto, aqueles que não conhecem, não conhecem. Deus vai ter de misericórdia de alguma forma. Agora, o que está se falando, esse versículo, é daquele que conhece a verdade e fica procurando encontrar no outro pecado para justificar o seu erro. É nesse sentido. Eu quero dizer, eu sou pecador, eu sou um adulto, eu procuro brecha, buraco, falha no outro, até onde não existe, para justificar. Não, ele é pastor, mas também ele anda falando lá com várias mulheres lá, sabe-se lá, ele não anda, né? Quem sabe, quiçá, com elas lá, depois vem aqui me condenar, nesse sentido. Então não é para nós estar se importando com a vida do próximo, nesse sentido de querer ser um vigia, um guardião da vida dele, porque a salvação é individual, é Deus que salva, não é o homem. E quem sabe quem é salvo é somente a pessoa e Deus. Então isso é tolice. Imagina se Jesus ficasse 24 horas controlando a vida das pessoas. Imagina o inferno que seria isso. Imagina o inferno. Você sabe que isso é um inferno. Quando uma pessoa fica em cima de ti, toda a vida que nem um urubu procurando carniça. Você não aguenta, você estoura. Então por que você quer fazer a mesma coisa? Quer fazer patrulha sobre a vida de outras pessoas? Tem autocontrole. Canalize a sua frustração de uma outra forma, fazendo as coisas certas, buscando a espiritualidade, a santificação. Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro, o cisto do teu olho, enquanto uma trave, um cisto, alguma sujeira está no teu. Como é que você pode ser hipócrita dessa forma? Você está com o seu olho ardendo, escorrendo lágrimas, e você ainda quer ajudar o próximo, quer condenar o próximo, quer dizer, olha, o seu olho está assim, mas o seu está, você está sofrendo, você não cuida de si, não é? Hipócrita, no versículo 5, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mentiroso, cuida de si, depois você pode, com sapiência, sabedoria, com paz, mansidão, falar do erro do seu próximo. Que adianta eu, que sou adúltero, entre aspas, condenar o adultério? Não adianta. Sendo hipócrita, mascarado. Então fique claro, julgar você pode, desde que seja com a reta justiça, dando o contraditório e ampla defesa. O que não pode é julgar precipitadamente, para que você não tenha consequência de ser julgado da mesma maneira. Você não deve cuidar dos outros em vez de cuidar de si. Primeiro cuide de si, depois dos outros. Primeiro faça a sua parte, depois a dos outros. Examine a Sagrada Escritura para não ser enganado, porque a religião te engana muito nesse sentido. Faz você sentir a pessoa melhor do mundo, né? Porque você agora é o arauto da verdade, o mensageiro. Agora você é algo ou alguém especial, você pertence ao grupo. Daquela sensação de bem-estar, sensação de pertencer a algo muito importante. E é isso que faz com que muitos tenham soberba, não reconheçam Jesus de fato e escandalize a obra, porque está pregando um Jesus que não é bíblico, um Jesus que não está de acordo com os relatos bíblicos dos evangelhos. É um Jesus falso.
Versículo 6: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Não é para você dar aquilo que é sacro ao profano. Não é para você dar as coisas santas para os cães, para aqueles que são considerados como as piores pessoas do mundo, pessoas desprezíveis. Os cães tanto representam as pessoas desprezíveis, né, que exatamente esse era o sentido. Cães, obviamente, em hebraico, né, que já que se falava em hebraico, aramaico, também para o grego, possivelmente, foi traduzido em grego, São Mateus, e alguns acham até que foi no aramaico, então somente o livro de São Mateus, o restante do Novo Testamento foi no grego. Deixando um pouquinho isso de lado, o fato é que, de fato, os cães queriam dizer, o significado de cães é a pessoa que é vil, que é desprezível. Bem como esse cães, no sentido simbólico, pode representar aquele que conhece o Evangelho e acaba deixando o Evangelho, deixando o caminho da paz. Como São Pedro vai dizer que aquele que desvia do caminho do Senhor é como um perro, um cachorro, um cão que vomita e engole o seu próprio vômito. Nesse sentido. Então, os desviados do caminho do Senhor, aqueles que não praticam mais o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo com a si mesmo, eles são que nem os cães, estão comendo seu próprio vômito. E para esses, bem como para os desprezíveis, que não conhecem a verdade e têm sua mente cauterizada, não querem conhecer a verdade na realidade, enquanto do outro lado é aqueles que já conheceram a verdade e a desprezaram, nós não podemos lançar as coisas santas. Nós não podemos entregar aquilo que é sacro. Por exemplo, você recebe um dom, e o dom Deus dá sem arrependimento, e esse dom é para ser usado e tem algum propósito. Muito bem. E vem essas pessoas para você, até você, os desprezíveis e os que não querem saber do Evangelho. Eles não vêm para ser curados das suas enfermidades, eles não vêm para fazer algo que agrada a Deus, mas sim para zombar, para criticar e para destruir você na fé. Você vai usar o seu dom para fazer qualquer coisa? Você vai desperdiçar o seu dom e o seu tempo para falar com essas pessoas? Você vai deixar de se apropriar daquilo que Deus deu? Como ocorreu com o apóstolo Pedro, se eu não me equivoco, quando veio um determinado sujeito querer comprar os dons de Pedro. Foi exatamente aquele episódio da Porta Formosa, onde que aquele cadeirante foi curado com quase 40 anos de cadeira, né, ou de estar paralítico. Foi pelo poder de Deus levantado. Ele queria comprar, ele chegou até Pedro. Pedro disse que não, que ele inclusive era filho do maligno, que acha que pode comprar. Os dons de Deus não se compram. E no caso de você não ter pulso firme, entendimento do Evangelho como tinha Pedro, que foi ter de fato quando recebeu o Espírito Santo, você poderia vender o seu dom no sentido de deixar as pessoas ou ensinar elas a ter aquilo que você tem, passar o bastão, fazer aquilo que Jacó
fez, né? E comprou a primogenitura de Saul. Aliás, o que Saul fez? Deu a bênção, era a coisa santa, para o cão, entre aspas, Jacó. Porque quem é mentiroso pode ser considerado exatamente como um sujeito desprezível. É claro que esse versículo implica coisas muito mais graves, né? Por exemplo, você deixar os desprezíveis, os desviados pregar o evangelho. Você deixar, né, isso numa igreja, ou você dar ouvido, melhor dizendo, a esses sujeitos. E pode entrar uma série de outras coisas. Então é para não dar aos cães as coisas santas. É para não ligar os zombadores, não compartilhar das suas experiências, não deixar o inimigo atrapalhar a sua vida espiritual. Nem deiteis às porcas essas pérolas, aquilo que é mais precioso. O porco também, ou os porcos podem simbolizar aquilo que é mais nojento, desprezível, bem como os desviados, né? São Pedro vai falar aquele que desvia do caminho que nem fosse a porca lavada que volta ao esponjador de lama. Inclusive pode simbolizar também os endemoniados, porque aquele sujeito que fora até Jesus para ter os demônios expulsados, ou Jesus expulsar os demônios, né? Aqueles espíritos imundos que estavam na sua vida foram para onde? E quem que mandou? Inclusive os demônios mandaram para onde? Para os porcos. É simbólico, não quer dizer que o porco é endemoniado ou que o porco tem demônio, que a carne de porco é diabólica. Nada disso. Até tem algumas seitas que assim creem. Isso não tem respaldo bíblico. Metaforicamente quer dizer também esses. Então os desprezíveis, os demoniados e os desviados. Não é para você dar trela, conversa. Não é para você pregar o genuíno evangelho, contar experiências, né? Querer que essa pessoa tenha a mesma mentalidade que a sua. Enfim, dá para entender, o texto é claro. Não adianta. Para que não as pise com os pés, as pérolas, os porcos, e voltando-se vos despedacem. Olha só, para que não destruam, né? Você vai colocar qualquer um para isso com relação às igrejas, ministrar, por exemplo, vai fazer isso. Ou você vai pregar o evangelho para qualquer um, dividir suas experiências espirituais com qualquer um. O que vai acontecer? Você vai falar coisas que não se deve falar, né? Que adianta, por exemplo, você falar que Deus falou contigo, mostrando isso, lhe dando aquilo. Você vai contar para o sujeito vai primeiro rir da sua cara, segundo vai ter inveja, terceiro vai procurar te enganar ou fazer mal a você, tanto no âmbito espiritual quanto nos demais âmbitos. Então, se nós somos cristãos, não devemos dar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo aos cães, e nem as pérolas aos porcos. O evangelho do reino é considerado sacro, bem como uma pérola preciosa, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Se você for ouvir a voz do inimigo, dos desviados, dos também pecadores escarnecedores, você está sujeito a ser que nem eles, e consequentemente você está dando aquilo que é mais de precioso para eles ou para o inimigo.
Você está entregando a sua alma a eles, o seu corpo, o seu espírito, que tem valor, que é precioso, que é santo. Enfim, teria vários aspectos aqui para nós meditarmos nessa questão de não dar aos cães as coisas santas, nem aos porcos as vossas pérolas. Poderíamos aqui falar do comércio nas igrejas, né? O que se faz, por exemplo, isso vem a calhar, né? Um sujeito que é famoso no mundo, um cantor famoso, ele entra numa igreja evangélica, dentro de 2 meses ele já é ungido a pastor, ungido a levita, entre aspas, a cantor, já grava o seu primeiro CD e já faz a evangelização. O sujeito só entrou na igreja porque ele está na pindaíba, com as suas finanças no vermelho, e quer aproveitar do bom do momento, que é a música gospel, né? Ou que é professar a fé gospel, que é um mercado muito interessante, um nicho muito rentável. E em contrapartida, aquele membrozinho que está lá orando, jejuando, santificando, tendo desejo de cantar, já pediu para o pastor se a igreja podia ajudar, tem um dom inclusive de cantar, de louvar, mas não tem vez, não tem hora. Isso não é dar aos cães as coisas santas? Ah, mas aí você está fazendo uma mistureba danada. Você tem que lembrar da parábola do filho pródigo, que voltou e recebeu festa do seu pai e tal. Inclusive os irmãos que estavam na casa da paternal ficaram enciumados porque deram mais valor a ele do que aqueles outros. Não é bem nesse sentido, não. Jesus usam essa parábola para criar esse tipo de pensamento. Não é nesse sentido, meus caros. Porque se o sujeito, obviamente, ele entrou no evangelho, eu não sou contra artistas ou qualquer pessoa que seja abraçar o evangelho, desde que seja de verdade e não de mentira, com interesses não genuínos. O cara que não tem interesse genuíno não está fazendo isso. E a pessoa que aceita isso, né, e tem aquele que realmente até mesmo acaba, né, sabendo que se colocar aquele sujeito cantando na sua igreja vai dar muita rentabilidade, aceitando, acatando, né, o pedido dele. Tá? A parábola do jovem pródigo, do filho pródigo, é para pessoas que voltaram sinceras, e não para esses tais que querem, tanto que falsamente se convertem ou que falsamente retornam ao evangelho, a falar do amor de Jesus. Quer dizer, não tem compromisso. Então não é para dar as coisas santas, saca, para quem não tem compromisso, para quem não tem responsabilidade, para quem não tem de fato vergonha na cara para fazer a obra de Deus, para aquele que não tem cuidado, não tem receio, para aquele que não busca santidade, para aquela que não querem fazer uma aliança com Deus, um pacto com Deus de santidade. É nesse sentido. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. É um versículo muito conhecido, né, que muitos usam, inclusive para dar algumas mensagens, né, que às vezes não são de fatos divinos, não tem respaldo bíblico. Pedi, dá-se-vos-á. Aquele que pede, então recebe. São Tiago vai falar
E tem pessoas que pedem e não recebem. É porque não sabe pedir ou porque pede mal. Porque a regra geral é que você peça, você receba de Deus. Busca, encontra. Buscar-me-eis, me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando há compromisso, quando há compenetração, quando há vontade, afinco, sinceridade, transparência, verdade, honestidade, você encontra Deus. Invocar enquanto está perto, enquanto se pode achar. Invocar enquanto é tempo, quando se pode achar. Então, se há com sinceridade, se há busca de todo o coração, se encontra. Do contrário, não. Bati ou batei e abre-se-vos-á, porque aquele que bate se abre. É óbvio. Qualquer porta que você bate, você insiste, ela vai se abrir. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, cearei contigo e comigo. Jesus falando que ele bate na porta do nosso coração. É aquela máxima. Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Se nós não formos até Deus, Deus vem até nós. Dá pelo menos uma chance para mudarmos de vida e termos a salvação. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. No entanto, Deus chega a nós. Nesse exemplo, está descrito em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Então, fica claro que devemos fazer a nossa parte para ter a bênção do Senhor em contrapartida. E mesmo assim, ainda pela sua infinita misericórdia, Ele dá uma oportunidade para nós, ou mais uma de tantas, pelo fato de Ele não ter prazer na morte do ímpio, pelo fato de Ele não ter prazer na morte de ninguém, e pelo fato dele ser longânimo, ou seja, paciente. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E vós, pois, sendo maus, saber, se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai. É óbvio. Se você não dá para o seu filho que pede pão, pedra, e se você não dá para o seu filho que pede peixe, serpente, quanto mais Deus, né? Só que você tem que saber pedir e não pode pedir mal. Se você pede bem, pede aquilo que é necessário, né? Você alcança. Parece até um contrassenso, né? Porque na última edição nós pregamos que Deus sabe todas as coisas. Pregamos que antes de nós orar, Deus sabe de tudo. Não é por muito nos ouvir que Ele vai responder. Mas o fato é que nós devemos pedir, que é um ato, uma atitude de fé. E Ele quer ver essa atitude. Inclusive, sem fé não tem como agradar a Ele. Só que nós não podemos ser insistentes com aquilo que não é agradável a Ele, né? Primeiro, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, que faz a barreira entre o homem e Deus. Segundo, nós devemos pedir aquilo que lhe agrada e aquilo que pode ser dado. Terceiro, nós temos que esperar o tempo de Deus para agir a nosso favor. Deus vai dar. Deus sabe que nós precisamos. E está vendo o seu esforço. Então, se um pai dá o pão e não a pedra, se o pai dá o peixe e não a serpente, o que Deus vai fazer dessa forma? Ou vai fazer exatamente
contrário do que você pediu. Ele disse: pão vai dar peixe. Ah, não, isso é o trabalhar do Senhor, né? Eu pedi um filho, Deus 3, ou Deus concedeu 3, melhor assim, né? Senão fica complicado. Eu tive trigêmeos, mas está dentro do propósito, filhos, né? Pior se você pedisse a Deus um filho e esse filho nascesse morto, ou seu nasce morto, ou nasce morto. Um outro exemplo: se você pede a Deus comida, prosperidade e o que vem ainda, não funciona. Então você não pediu a Deus. Não tem como isso, meus caros. Não tem como Deus querer dar o pão no sentido... Vamos lá trazer aqui o simbolismo do pão. O maná dos céus. Você pede o maná dos céus e Deus vai te dar a pedra, que é totalmente tanto para você contrário como para Deus, porque Deus não aceita pedra no sentido pejorativo, né? A pedra da dureza do coração. Você quer algo para degustar, para se alimentar, e você vai receber pedra que não alimenta, que faz mal ao seu estômago, à sua vida. Você vai pedir um peixe que simboliza exatamente a salvação, e simboliza as almas, ou a sua alma salva, e Deus vai te dar uma serpente que venha a ser a serpente maligna de Satanás, não a serpente que foi hasteada e levantada no deserto, e aquele que olhasse para essa serpente então seria abençoado, no sentido de ser essa serpente divina e prudente, que Jesus disse para nós sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então pense nesse sentido. Se vós mesmos sendo maus, porque o próprio Deus, Jesus, melhor dizendo, já disse que no mundo não teriam ninguém bom, né? Bom é só Deus. Se nós, já sendo mal, sabemos dar boa, imagina Deus, que é amor, que é justiça, que é verdade, que é tudo de bom. Portanto, tudo que vós quereres que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque essa é a lei e os profetas. Jesus aqui está combatendo a hipocrisia, no versículo 12, que acontecia exatamente pela dureza dos corações com a sua nação. Eles queriam julgar o próximo, mas não viu eles que estavam totalmente errados, como foi aqueles que queriam apedrejar Maria Madalena, mas estavam em muito mais pecado do que ela, né? E possivelmente até mesmo desejando ela, né? Tendo já sua esposa em casa. Então, se você quer que o outro seja apedrejado porque errou, então você tem que ser apedrejado porque também você errou. Se você quer respeito do outro, então respeite. Se você quer paz, se você quer tranquilidade, então faça. Isso é o mandamento do Senhor. Tudo aquilo que você quer que as pessoas façam, então faça. Não seja hipócrita. Não faz que nem os fariseus. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não proceda dessa forma. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Qual seria o caminho largo ou espaçoso e a porta larga? Exatamente você julgar precipitadamente, como já falamos, você julgar pela aparência e não pela reta justiça, e não com a mentalidade de Cristo, você olhar para o defeito, o erro do próximo e não olhar o seu, e consertá-lo, você dar as coisas santas, profanas,
para, aliás, você transformar as coisas santas em profanas ou dar as coisas santas para os profanos, você não saber pedir, você não saber buscar, você não saber bater, você não ser comedido, né? Ou pedir, ou buscar, ou abrir de modo fraudulento, à força. Isso não só implica com relação a pedir a Deus, a fazer algo que Deus lhe recompense, mas também para a sua vida, em qualquer âmbito que seja, que você seja gentil, que você seja dócil, que você seja sábio para pedir, que você seja uma pessoa bem sábia em buscar, né? Em realmente perquirir, pesquisar, e também em bater, no sentido de busca também, né? Bater na porta, não bater na outra pessoa, nesse sentido. Então essa seria a porta larga, o caminho espaçoso. Também a hipocrisia, também o querer que os outros façam aquilo que você acha justo e você não fazer. Recentemente, não tão recentemente assim, mas não faz nem um ano, tivemos o episódio de um magistrado aqui no estado que, tudo indica, cobrou ou pediu suborno, pediu money para julgar a favor de uma parte de um processo. E o advogado, graças a Deus, honesto, próprio, entregou esse magistrado, chamando ele inclusive de vagabundo. Só que, veja só, a justiça brasileira é tão precária, ela é tão injusta, que esse magistrado foi processado disciplinarmente e optaram por afastar ele do seu cargo por quase 5 meses e então responder ainda, né, que está sendo averiguado ainda esse processo, para a sua inocência, ou alcançar então aquilo que seria a volta para o seu cargo, né, exercer. Fato é que ele está 4, 5 meses ganhando sem fazer nada, e se for condenado, ele vai se aposentar, vai ser condenado à aposentadoria compulsória. Então veja, esse sujeito, ou essa sistemática jurídica dos magistrados é perversa, é nociva, porque produzem hipócritas, produzem gente interesseiras, que só visam seu bem-estar, dos seus, da sua família, e não para o próximo. Se encaixa aqui, ó. Se ele tivesse no papel do advogado ou do cliente da parte que vai sofrer a sanção e vai ter que pagar, desembolsar, né? Porque vai haver a corrupção, ele pensaria diferente. Se ele fosse advogado da parte que deve pagar a indenização, né? Se ele soubesse que houve fraude, ele agiria igual ou até pior ao advogado, ao causídico. Então isso é hipocrisia. Tanto a hipocrisia dele dizer que durante mais de 25 anos de sua carreira nunca ocorreu nada disso. E aí vem a pergunta: não ocorreu pelo fato de que realmente ele era próprio, ou porque ocultaram, já que havia alguma parcimônia, né? Algum conluio das pessoas envolvidas? Inclusive foi apurado, ele tinha outras questões, né, com sua esposa e também uma outra corrupção. Então veja, a hipocrisia está generalizada, meus caros. É em igreja, é em poder público,
é no poder público, no judiciário, no executivo, no legislativo, é em todas as camadas sociais, é em todos os grupos sociais. É uma vergonha. A hipocrisia vai levar muitos ao fogo do inferno. E vai levar mesmo, porque a pessoa para não levar nenhuma sanção. Imagina essas pessoas no céu, vão fazer algo de errado e vão querer ocultar para não serem punidos. Lá não entra nada que contamine. Lá não entra nada que realmente venha sujar, macular. Então, esses que assim fazem estão caminhando para a porta estreita. Aliás, não estão caminhando na porta estreita, mas sim na porta larga. Porque é tudo permitido. A lei, com as suas brechas, permite. Mas quem anda e tem prazer de andar na lei do Senhor, está na porta estreita. Porta que é Jesus, que é a doutrina de Jesus. Tá? É Jesus. Porque ele mesmo disse: eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade. Ele é o caminho estreito. E Jesus também é a porta. Que muitos vão entrar e vão encontrar pastagem. Então, meus caros, confiemos em entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Porque o caminho da perdição é justamente o contrário, o largo, espaçoso. E muitos de Jesus são os que entram por ela. Não são poucos. Não podemos afirmar que seja a maioria, mas aqui diz que são muitos. É grande número, é numeroso, que vão entrar por essa porta. Estão entrando porque ela, aos seus olhos, é muito boa, é sem problema algum, né? É muito bom falar, na verdade, falar sem se preocupar com censura, falar de modo equivocado. É muito bom julgar, né, os outros, né? Muito bom a gente dar juízo de valor sem embasamento, sem preocupação nenhuma, e ferir os outros, inventar calúnia, injúria. Não tem nada para fazer, vamos fazer isso. É muito bom, é muito interessante, agrada a nossa carne, agrada os nossos desejos carnais, mas procurar falhas na vida dos outros. Inclusive existem aí os sites de fofoca, os paparazzos, porque isso chama a atenção do povo. O povo gosta de ouvir isso, e tem pessoas que trabalham com isso para ganhar seu dinheiro, né? Então o falar, o inventar, o caluniar é interessante. A hipocrisia é interessante. Eu ser um sujeito camaleônico, no sentido de querer enganar as pessoas, é muito interessante, né? É agradável. Se meter nas coisas santas, ou ir atrás de alguém que não tem instrução e enganar para roubar as coisas santas dele, ou as pérolas, enfim, é muito interessante. Aliás, o proibido excita muito, né? O proibido é mais gostoso, é do jeito que o diabo gosta, como disse o ditado. Mas nós que somos cristãos, que somos a diferença do mundo, que somos a luz desse planeta, que somos o sal da terra, nós pensamos diferente e agimos de exatamente refrear toda essa carnalidade, esse mundanismo, essa concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos, e aliás, a concupiscência da carne, dos olhos, e a soberba da vida. Versículo 14: é porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, a vida eterna, obviamente, e poucos há que a encontrem. Então aqui dá para entender, se diz que são poucos e muitos, então quer dizer que os poucos devem ser menos da metade.
Já que são muitos é mais do que pouco, então deve ser um pouco mais da metade, né? Aqui já fica mais claro. Então veja, Jesus disse: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Jesus disse que existiriam as virgens prudentes e as virgens loucas, metade, né? 50%. E aqui está dizendo que são muitos os que se perdem e poucos os que se salvam, né? Então veja a quantidade que vai ser. Jesus também disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Grande quantidade, né? Querer uma seleção. Às vezes você vai prestar algum concurso e naquele curso que você vai prestar, né? Na realidade não é o concurso, é o vestibular, é bem concorrido, ou até o concurso, né? É bem concorrido, digamos, tem 30 vagas para 10, 20, 30 mil pessoas. Esse nesse sentido aqui também há ampla concorrência, né? Apesar de que no Evangelho é fácil de alcançar a salvação quando a pessoa crê, né? Quando a pessoa não crê, fica difícil mesmo, que nada encaixe na sua cabeça. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos. Tenhais cuidado. Sejais precavidos. Tenhais precaução. Porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós, ou até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quantas ovelhas, né, que nós temos aí que são falsos profetas, as ovelhas que são na realidade lobos, que fazem aquilo que nós falamos outrora e muito mais, que dizem que são santos, mas não são, que dizem que não adulteram, mas adulteram, que dizem que não furtam, mas furtam, que dizem que não falam mal do seu próximo, não caluniam, mas caluniam, que dizem que tem amor ao seu próximo, mas não tem, etc. Isso em todos os âmbitos da nossa vida. Quantos lobos vestidos de pele de ovelhas, quantos adeptos de Satanás, já que o próprio inimigo se transfigura de anjo de luz para enganar, e assim faz os falsos profetas. Você vê aí diariamente no mundo religioso, criando dogmas, doutrinas, heresias, se valendo de coisas passadas, se valendo de Velho Testamento que já caducou em Jesus, criando amuletos, novas superstições. Quantos estão aí nesse cenário atual religioso, ganhando rios de dinheiro com comércio na casa do Senhor, com mentiras, dando tijolo, dando lenço, dando fronha, dando lençol com determinada quantia. Você compra lençol, lenço, tijolo muito caro, e apesar deles dizer que é uma lembrança, mas é uma maneira de fazer com que o povo dê. Falso profeta, de fato, é tão falso profeta que ele não prega quanto falso profeta. É tanto falso profeta que ele não usa esse versículo, que ele não prega, só quando for para se esconder dentro desse versículo, para dizer que os outros são falsos, e ele não, que está sendo perseguido. Baita perseguição ele está tendo, ou ela está tendo, né? O falso profeta é muito perseguido realmente pelos homens de Deus e pelo próprio Deus. Ele é perseguido.
É muita perseguição, realmente. Muita perseguição. Então tomemos cuidado com esses falsos profetas que vêm até a nós como ovelhas, mas não são lobos devoradores. Vem mansinho, sapatinho de algodão. Muitos são. E esses são, na maioria das vezes, líderes de grandes rebanhos. São mercenários. Não tem preocupação com as ovelhas, mas só atento para a gordura e a lã das ovelhas. Esses serão apartados aquele grande dia, onde ficará as ovelhas de um lado, porque o pastor, além de ser pastor, ele tem que saber que ele é ovelha também, porque o pastor dos pastores é Jesus. Mas muitos pensam que eles são pastor e que eles não são ovelha, que eles só mandam, eles não devem obedecer. Quantos que aí estão criando várias heresias, exatamente para se enriquecer. E os fiéis não entendem isso, que em Jesus nós somos todos iguais. E aí segue esses gurus, esses mestres, achando que eles são até os representantes, os porta-vozes de Deus na terra, quando isso não existe. Até porque o único mediador entre o homem e Deus é o próprio Jesus Cristo e nada mais. Quem opera é o Espírito Santo. O homem algum ou mulher alguma pode fazer algo sem a vontade e o querer de Deus. Pode até tentar, mas vai se ralar. E esses fazem algumas maravilhas, algumas coisas, entre aspas, cumprimento de palavra. Mas é o inimigo operando, é o espírito do erro operando, o espírito do anticristo que já está aí à terra operando. Esses são os verdadeiros anticristos, porque eles não pregam o verdadeiro amor, se colocam no trono, na cadeira de Cristo, de Deus, mas eles não são nada de Deus. Eles usam o nome de Deus para se enriquecer. São larápios, ladrões. O inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão, eles são dessa forma, porque eles são filhos do diabo. São hipócritas, mentirosos. E o interessante é que realmente muitos estão aí atrás deles, atrás desse caminho largo e da porta estreita que eles oferecem, porque sabe que assim é mais fácil ludibriar, enganar e se enriquecer do que pregar um evangelho genuíno, duro, que até o próprio apóstolo Pedro, quando Jesus pregava, chegou a dizer: mestre, como nós vamos aguentar esse discurso duro? E Jesus disse: olha, vai com eles. E Pedro, um ato de humildade, acaba dizendo: não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Aqueles que querem seguir as palavras de vida eterna do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é necessário entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Do contrário, jamais estão sendo enganados por esses falsos profetas que dão tantas profecias, revelamentos, que falam que é o Espírito de Deus que revela, que é o Espírito de Deus que opera na realidade, se valendo da hipnose, se valendo das artes da magia negra, do ocultismo, para ludibriar as pessoas, enganá-las, para se enriquecerem. Esses tais vão com certeza ser lançados no fogo eterno, lago de fogo. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Óbvio que não. Colhe-se uvas do parral da uva, da vide. Os espinheiros é espinheiro, os figos é da figueira. Não há esse contrassenso. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. A árvore boa produz os frutos do Espírito, que é o amor, a benignidade, a temperança, a paz, a paciência, o gozo, a alegria e etc. E a árvore má produz as obras da carne,
que são manifestas como porfias, luta, emulações, prostituições, adultérios, furtos, bebedice, mentiras e por aí segue a lista. Não pode a árvore boa dar maus frutos, óbvio que não, nem a árvore má dar frutos bons, obviamente que também não, né? Uma árvore que esteja estéril, quase seca, ela não produz frutos, os frutos dela são frutos podres ou frutos pela metade. Já uma árvore boa, ela dá realmente frutas vistosas, frutas gostosas, maravilhosas. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, né? Se corta as árvores, é que está fazendo mal, ou está fazendo, melhor dizendo, servindo de empecilho, ou aquilo que se diria aí num ditado, fazendo peso na terra, entre aspas, né? A árvore não tem nenhuma serventia, então está impedindo de outra estar no lugar, está tirando a beleza de uma, e pode até influenciar, né, as suas raízes podem até influenciar nas outras árvores para produzir outras árvores com mais frutos. De acordo com a agricultura, nós entendemos assim, dessa forma. Então toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, porque pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece quando o sujeito é falso profeta, quando não é. Você conhece quando o sujeito ama realmente a Deus e ao seu próximo, daquele que quer se aproveitar dessa situação, dessa ocasião. E nós devemos cortar a ocasião para que justamente não haja exatamente aquilo que eles querem, que é lucrar com Deus e a palavra do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É óbvio, não adianta você dizer Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, Senhor, Senhor. Até eu tinha um tio que me dizia Senhor, Senhor. Não adianta nós colocar o nome de Deus em vão, não adianta. Além de ser perjuro, né? Dizer Senhor não quer dizer nada, porque pode ser o Senhor a pessoa já mais idosa, ou o Senhor patrão de alguma empresa, né? Não necessariamente Deus Jeová. Então não é só aquele que diz ó Senhor, ó Deus, ó Jesus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus, do Pai que está nos céus, que é o amor, que é não suspeitar mal, não julgar precipitadamente, não olhar o mal no olho na vida, no olho do outro e não na sua. É nesse sentido. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pecado, erro. Quantos que vão dizer profetizamos, tinham o dom da profecia, mas profetizavam de modo equivocado. Não tinham o dom da profecia e mentiu dizendo que tinham. Profetizavam não aquilo que Deus mandava, e sim aquilo que eles achavam que era certo. Esses tais não herdarão o reino dos céus, não entrarão na Nova Jerusalém. Deus nem conhece, Jesus nem conhece esses tais. No nome do Senhor expulsaram demônios, assim como os discípulos do Senhor expulsaram, ou expulsavam e se alegravam. E Jesus disse: olha, não fiquem aí comemorando, porque agora eu te dei poder para expulsar os demônios, para pisar sobre a haste da serpente, da espécie do maligno, não fará dano algum, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, porque isso é simplesmente um dom. E quantos nos dias odiernos não vão entrar exatamente porque se gabaram desse dom? Eu tenho o dom de expulsar os demônios, eu sou tal, eu sou o cara aqui, eu sou a cara, né? Quer dizer, a mulher.
eu tenho destaque, eu tenho valor aqui, eu tenho dom, eu sou melhor ou a melhor da congregação. Expulsar demônios sugestivos, práticas sugestivas de indução à pessoa. Não tinha o dom e se valiam dessas sugestões, ou se valiam da hipnose, como falei outrora. Tinha o dom, mas não usavam, enterravam. Também tem essa questão, né? Enterrar os talentos que Deus deu, os dons. Da mesma maneira, quando é para profetizar e não se profetiza. Tinha os dons de expulsar demônios, não fazia de modo errado. Tinha o dom, né, melhor dizendo, fazer exorcismo, fazia de modo equivocado, para se aparecer, induzia, hipnose, como já disse. Recentemente eu estava vendo um vídeo onde que o sujeito ia expulsar demônios, colocava a mão na cabeça da pessoa, né, com toda a força, e segurava a outra mão e tal, e expulsava o demônio, a entidade chamada de pombagira. E eu coloquei um comentário no vídeo, e ele até curtiu, dizendo: olha, eu creio no dom, que a gente tem que dizer tudo bem claramente, senão a gente pensa que a gente é herege ou cético. Eu disse: olha, eu creio no dom do Espírito Santo, eu creio no dom de expulsar demônios, no entanto, não é dessa forma que Jesus fazia, porque os demônios, ao verem ele, já saíam em autoridade. Jesus não colocava a mão na cabeça de ninguém, Jesus não forçava ninguém, Jesus não sugestionava ninguém, Jesus não usava de técnicas de hipnose para expulsar, entre aspas, demônios. Espero que o recado que eu dei sirva para esse sujeito, que às vezes eles fazem por conta dos seus próprios erros, de ter sido ensinado no sentido de ser ensinado errado e tal. É uma praxe, um costume equivocado. Depois de uma repreensão eles acabam, se são humildes, não fazendo mais isso, porque se é de Deus, se há pessoas realmente endemoniadas, que não é falsamente, que não é para se aparecer, porque também tem isso, as pessoas que querem se aparecer, já que dão voz e vez para, entre aspas, os demoniados falar. Isso não tem respaldo bíblico, porque nós temos que ouvir a voz de Deus, não a voz do diabo. Não decide nada, porque ele é o pai da mentira, ele é enganador desde o princípio, tá? Ele é inimigo, adversário, nós não devemos dar crédito a ele. E muitos inclusive querem usar o diabo para perguntar ao diabo, consultar ao diabo, nem a Deus, se o fulano, o ciclano, a irmã, o irmão, e ouvir isso é de Deus, tá? O Espírito de Deus na sua vida, se ele teme. Quer perguntar ao diabo se as pessoas foram salvas ou não. Olha, tá uma coisa assim lastimável, uma inversão de valores. Isso não existe. Que nem o padre que ele dizia: isso não existe. De fato, não existe. Isso não é bíblico. Isso é enganação. E se for manifestação do diabo, não creais, porque o diabo é mentiroso, como já disse. Nós temos que dar ouvido à voz da verdade, que é Deus. Verdade essa que nos liberta. Tem muita coisa errada nesse meio evangélico aí. Olha, não tem respaldo algum bíblico. Jesus não procedia dessa forma. Em teu nome fizemos muitas maravilhas, muitos milagres, né? Fizeram milagres pela autoridade de Deus, não deles se gabaram. Os dons não salvam. Pode o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não garante salvação para ninguém. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, Deus não conhece o que profetiza de modo errado em seu nome, que expulsa demônios em seu nome de modo equivocado, também de uma maneira que faz milagres. Veja que a manifestação, mesmo que seja verdadeira, do milagre, da expulsação de demônios e da profecia que venha a cumprir, não garante salvação e não diz que o sujeito ou a sujeita, a pessoa, seja homem ou mulher que é cristã, que está sendo usado, entre aspas, por Deus, seja de fato de Deus, seja uma árvore boa, porque o inimigo pode usar
os dons que essa pessoa tem, já que Deus dá dons de arrependimento, como já disse, para ludibriar, para enganar, para dizer, não, lá eu vou lá porque lá está certo. O sujeito lá, a pessoa que prega, os que pregam lá tem Deus, porque acontece pela metade, como já subi alguns lugares onde que dizia que havia cura, milagre, a pessoa ia lá, alcançava um milagre, depois voltava a dor. São bênçãos que não são de Deus e por isso acrescenta dor. Aliás, às vezes não são doenças, né? São problemas psicossomáticos que podem ser facilmente, entre aspas, curados com alguns exercícios, com algumas técnicas, com algumas terapias, nada mais do que isso. Então, Jesus dizendo, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade e pecado. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, tá? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desce a chuva e corre os rios e assopra ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Somos que nem o monte de Sião que permanece para todo sempre. Que está edificado na rocha, na pedra angular que é Jesus, ele não cai. Ele mesmo que entre aspas venha a ter algum dano, alguma rachinho, assim, vamos dizer, algum racho, uma rachadura, melhor dizendo, essa casa não cai, permanece. Pode vir chuvas, pode vir temporal, pode vir tempestades, aflições, tentações, pode vir o que for, ele permanece firme, porque ele está com a sua vida na rocha que é Jesus. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, ou não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que não é sábio, que edificou sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e corre os rios, e assopram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ela não estava firmada na rocha, é uma casa de aparência, não era uma casa estruturada, solidificada na rocha. E está solidificado na rocha, edificado na rocha justamente ouvir a palavra de Deus e cumprir. Tudo isso que nós falamos aqui, se você cumprir, você já está seguindo a Jesus, está fazendo a sua vontade. E aconteceu que, concluindo esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram os que eram tradutores, né, dos escritos da época, copiavam muito, né, para não se perder os escritos da época. Então eles sabiam das escrituras do Velho Testamento e eles pregavam de acordo com a oratória, de acordo com a filosofia, de acordo com o seu conhecimento das escrituras, né? É aquilo que a Bíblia fala, que a letra mata, o espírito vivifica. Jesus tinha o espírito, Jesus tinha a natureza divina, além da humana. Então a sua pregação era com autoridade, não era qualquer pregação. Tinha o Espírito Santo trabalhando. Aliás, tinha o próprio Deus trabalhando, que era o Deus ali encarnado. Diferente de muitas pregações de hoje em dia, que é de qualquer maneira, é que nem os escribas, é fria, é morta. E aí que há muita divergência, né? Porque eu estava escutando ultimamente um pastor de origem pentecostal exortando o povo pentecostal a não fazer barulho e a não dar glória a Deus quando ele for pregar o evangelho ou a palavra de Deus. Até compreendo, tem que ter respeito pela leitura da palavra, e quando for pregar, sim. Agora, censurar o glória a Deus, e o glória a Deus, até concordo também que não pode ser toda hora, todo instante. Agora, censurar o glória a Deus é demais, tá? E censurar também
aqueles que pregam na autoridade, dando glória a Deus na sua própria mensagem, também é demais. Mas é isso que essa igreja, essa instituição religiosa está agora fazendo, está modernizando, com embasamento da doutrina dos calvinistas, das igrejas históricas tradicionais, que inclusive interpreta esse versículo que eu disse, que a letra mata e o espírito vivifica, dizendo que a letra falava da lei e que o espírito que está falando, que vivifica, é da graça. Ok, Paulo está falando realmente de lei e graça, mas simbolicamente também pode se interpretar nesse sentido, porque aqui nós vemos o exemplo de Jesus, ou de São Mateus, relatando que Jesus pregava diferente dos escribas, porque pregava com autoridade, não, ou discursava com autoridade, não como os escribas. Não era que nem os palestrantes, possivelmente não era que nem os fariseus, os doutores da lei, porque os escribas, eles sabiam da coisa, eles estavam a par das escrituras e possivelmente eles falavam, pregavam de alguma maneira naquilo que estava no Velho Testamento. E Jesus pregava diferente. E quem segue Jesus tem uma diferença também até no pregar, até no modo de proceder e se vestir, enfim, de pensar. Então nós caminhamos realmente para mudanças para o mal, entendo que é necessário ter equilíbrio, bom senso, postura, ter ordem e decência no culto. No entanto, esse refreamento, esse cessacionismo é que me preocupa, porque vai se procurando censurar uma coisinha aqui, uma coisinha lá, vai indo, porque não tem mais de uma manifestação do Espírito de Deus em lugar nenhum. E quem tem o Espírito de Deus se manifesta, porque onde há o Espírito de Deus há liberdade, não é libertinagem, mas há liberdade, há mover das águas, há milagres, há maravilhas, porque se não haver milagres, como poderão crer? A fé não se desperta só de ouvir a palavra, mas também de milagres, porque se fosse só de ouvir a palavra, Jesus só ficava pregando a palavra e não fazia milagres. Veja que é as duas coisas. Já as igrejas tradicionais já entendem que é só a palavra que produz a fé, os milagres não é necessário. Eles até acreditam na corrente doutrinária que prega o sensacionismo, ou é sensacionista, que diz que os milagres cessaram, só ocorreram no início da igreja para despertamento para a fé e para então crer em Jesus, e que nos dias atuais não acontece nada disso. Ora, a Bíblia fala que os sinais seguirão os que creem. Não é os que creem que seguirão os sinais que vão correr atrás de sinal. Os sinais, as maravilhas seguirão aqueles que creem. E Jesus também falou que se creres, iríamos fazer maior obras do que estas, se nós crescemos. Então, como que, né? A gente pode pregar dessa maneira? É equivocada, né? É um equívoco, é heresia. Existem muitas dessas em todas as denominações, infelizmente. Por isso que é bom, de certo modo, você está fora a parte dessas instituições. Claro que deve existir denominações que sejam mais da Bíblia, ou tem como doutrina de fé a Bíblia, ou tem mais respaldo dela. No entanto, são as minorias, tá? Diga-se de passagem, essa é a grande verdade. Por isso que é bom até você ficar um pouco fora do sistema, ou se está no sistema, não agir de acordo com o sistema. Mas é impossível, até porque você vai ser punido. Por exemplo, você vai pregar milagre numa denominação onde não crê em milagre. Você vai pregar a palavra numa denominação onde não dá valor à palavra, não adianta. Fica complicado. Para haver, finalizando, para haver milagres é necessário palavra. Aliás, para haver fé é necessário palavra e milagre. A palavra produz milagre, porque ela instiga a fé, faz a pessoa executar as obras da fé. Os milagres é a consequência da crença, do ter fé.
do ter ouvido a palavra. E a palavra e a doutrina do Senhor Jesus, que é o amor. Quem ama, ele recebe as bênçãos do Senhor. Aquilo que não subiu ao seu coração, que seus ouvidos não ouviram e que seus olhos não viram, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus os abençoe e fale mais ao vosso coração nesse sentido. Leia a Bíblia e peça entendimento que Deus lhe dará. Até a próxima.